Oi, gente! Hoje a gente está recebendo aqui na estufa o Marcos Nauer. Marcos é ator, diretor, autor, professor, né? Você dá várias aulas, cursos pelo Brasil inteiro. E ele é criador de uma nova linguagem de teatro que ele está desenvolvendo já há alguns anos, há algum tempo, que é o web teatro. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Marcos, muito obrigada por você estar aqui, por topar essa experiência. A ideia é uma conversa mesmo, informal, né? Sem grandes, formalidades. Mas então vamos começar assim, o que é o web teatro? O que é o web teatro? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, desejar sucesso pro seu programa. Obrigada. Achando o máximo. O programa é ótimo. Ué, mas é. Maravilhoso. E além de tudo isso que a Nath falou, nos formamos juntos na Unirio. É verdade. Construímos ali uma carreira juntos, né, como amigos, mas também Sim. trabalhando juntos. O web teatro, ele, para mim hoje, é uma experiência artística. Eu nem encaro ainda como um gênero, porque eu estou experimentando estratégias, tanto estratégias de marketing, de como lançar esse produto, mas também estratégias artísticas, de como construir essa história. O web teatro tem essa palavra web, que é claro da internet, mas também muito próximo à tradução em inglês de teia, né, de algo que une, que conecta, que aglutina, que traz para perto. E o teatro, que é essa arte milenar de pessoas representando, fazendo coisas e outras pessoas assistindo ao vivo, né, presencialmente, esse calor humano. Então são essas duas interações, como a tecnologia pode ajudar ou pode construir um caminho para o teatro se reinventar ou trazer a tecnologia para dentro da narrativa teatral. E na prática, como é que é, ou pelo menos como você tem feito até agora? Bom, até agora eu fiz 4 espetáculos muito diferentes, com 4 youtubers diferentes, 4 criadores de conteúdos diferentes. A gente já teve um papo falando sobre isso. A gente tem muito preconceito com os adolescentes que estão criando conteúdo para a internet, principalmente a geração, né, acima dos 30, e minha mãe e meus avós nem entendem o que é isso, né? Mas tem esse preconceito de achar que é futilidade, de que bobeira. Que é só bobeira, mas são adolescentes muito empreendedores que estão criando o seu próprio negócio. E até um papo com algum deles, eu falei, por que você não vai para a emissora tal? E ele me respondeu, eu sou minha própria emissora. Isso é muito legal. Né? Essa compreensão dessa nova geração, da possibilidade de, com seu próprio celular, com a sua câmera de vídeo, você criar o seu conteúdo e você ser o criador e o emissor da história e tal. Então foram 4 espetáculos muito diferentes. Eu vou começar com o primeiro, que foi os Niggles, que são 2 adolescentes, eles são primos, são brasileiros, mas moram em Orlando. Hoje eles têm 7 milhões de inscritos. Caramba. É gigante, o canal é incrível e eles criam conteúdo quase todos os dias, né? Postam principalmente no YouTube, mas nas outras plataformas também. E a ideia me surgiu quando eu fiz uma viagem para Los Angeles, junto com a Marcela, que é da Mãe Joana Produções. E aí lá em Los Angeles eu vi, e aí me deu aquele estalo, porque eu fui esperando chegar lá, né? Claro, Hollywood, cinema e tal. Mas as grandes mídias de rua, os maiores outdoors, não eram de conteúdos das grandes indústrias de cinema, e sim das plataformas digitais, da Netflix, da Hulu, que lá é muito forte, da Amazon. E a gente viu agora no Oscar Netflix levando vários prêmios, né? Netflix. E eu fiquei pensando em que lugar o teatro estava se posicionando, de que forma o teatro já traz muita tecnologia, né? Tanto quando surgiu a luz elétrica, trouxe a iluminação, o som, depois os vídeos, né? As vídeos instalações, mas a internet é um pouco distante do universo teatral. Sim. Então, foi um pouco esse o início do raciocínio, de que forma a gente pode usar a internet como uma plataforma de criação para um evento teatral. E aí com os Niggles, eu criei junto com os fã-clubes que eles têm, que são vários. Adolescentes, né? Loucos. Muito engajados, muito apaixonados. Que hoje um fã-clube é um perfil no Instagram, lá nos Beatles, né? Elas se reuniam, né? Um fã-clube era uma reunião. Hoje essa reunião acontece de uma forma digital e poucas vezes presencial.
E aí foi um pouco a minha estratégia para lançar o espetáculo. Então, eu trabalhei junto com os maiores fã-clubes na criação da história. Então, eles participaram co-criando, desde figurino, das cenas. Não só da história, né? Não só da história, mas outros tipos de interação. Então, você participa criando a história e a gente acompanha ali digitalmente na internet até um determinado ponto, no momento ápice da história, aquele momento que você... Você fala, acompanha já a peça pronta, as pessoas assistindo. Você assiste ali o conteúdo gravado, que não é uma peça, né? Porque ela acontece na internet, mas são cenas. E no determinado momento ápice que você gera aquela vontade de continuar assistindo, você só assiste indo para essa experiência num ambiente teatral. E não necessariamente... se materializa, né? Assim, entre aspas. E não necessariamente um espaço teatral italiano, né? Mas esse lugar mágico do teatro. E as pessoas estão ali presentes os atores, os artistas também. E esse ambiente teatral que é muito mágico, né? Que é uma pessoa ali ao vivo fazendo uma coisa e você assistindo ao vivo também. Então, assim, só para eu entender mesmo, da sua experiência, né, que você está contando, teve um primeiro momento que era a criação da peça ali em conjunto com os fãs, via internet, todo mundo trocando mensagens e tal via internet, e aí depois teve um segundo momento que foi a apresentação, que começou online e foi para o presencial. Exatamente. E no presencial a gente percebe que grande parte dos adolescentes que estavam ali, esse espetáculo circulou pelas maiores capitais do Brasil, e sempre lotado, né? Porque você já estava assistindo antes, né? Você já estava participando, você estava assistindo no seu quarto. Você estava louco para chegar na sua cidade para você ir, né? E eu percebi que teve uma renovada do público. É claro que o público deles é um público adolescente. E aí tem várias pesquisas, a mais recente de São Paulo, adolescentes, mais de 50% nunca foram ao teatro. Né? Nem entende o que é o teatro. Porque tem muito pouco conteúdo, né? Você vê muita peça para criança e muita peça para adulto. Sim. Esse público é um público meio assim, que tem uma outra coisa, e o que tem bomba, né? Bomba. E eu acho que é um pouco esse distanciamento da experiência teatral, sabe? Não tem mais o interesse de estar num espaço que esteja acontecendo algo teatral, né? Eu não quero ver essa peça, eu quero ver ali meu Instagram. Então tem uma relação muito forte com a internet, distanciando dessa parte humana, que é Aí esse é um ponto muito interessante, assim, que eu acho que é o ponto também principal, assim, desse papo. O teatro, de um modo convencional, né, como a gente conhece ou como ele existiu, né, ator, espectador ali fisicamente, você acha que ele tá... A Fabiana Fontana citou aqui o Sérgio Brito, falando que o teatro é moribundo, que as pessoas sempre estão falando que ele vai morrer. Você acha que esse formato vai acabar? Nossa, difícil, né? Mas o teatro nunca vai morrer, né, Nath? Nunca. Acho que sempre quando surge uma tecnologia nova, as pessoas que são muito afoitas, um pouco como eu também, ou que só pensam mais no futuro do que no próprio presente, acreditam que o teatro possa, sim, acabar. E aí muitas pessoas saudosistas ou conservadoras acreditam que esse tipo de narrativa não é teatro. Então a gente tem esses dois polos assim muito fortes, e eu acredito que existe um caminho do meio mesmo. O teatro sempre se reinventou, né? Surgiu lá, acho que muito antes da Grécia até, acho que é tão velho quanto a ideia de humanidade. Quando surge a energia elétrica, o teatro é o primeiro a trazer a iluminação, né? E olha, a gente vê hoje como a iluminação... virou um mercado paralelo total, até, né? E é incrível, às vezes o espetáculo, a iluminação é um show à parte, e aí quando surge... O mapping, né? A videoinstalação, quando surge a fotografia, acabou a pintura. Quando surge o cinema, acabou a fotografia. Quando surge a TV, acabou o cinema. E aí quando surge o computador, o videocassete, acabou também a televisão, por exemplo. Acho que quando surge a internet, todos esses meios de comunicação já se reinventaram, né? Tiveram que se reinventar, tiveram que criar novos caminhos. E o teatro também precisa
criar um novo caminho. Dialogar, né? Dialogar. Porque assim, não dá para ignorar essas redes e eu acho que cada vez menos vai dar para ignorar, porque na direção que a tecnologia que o mundo está tomando. E aí você me contou de uma coisa que eu achei o máximo que vocês fizeram, que foi fazer com que as pessoas navegassem nas diferentes plataformas. Então você tinha uma parte da peça transmitida no Facebook, uma parte no Instagram, uma parte no YouTube, até chegar no teatro. Isso você fez? Como é que foi isso? Isso foi um experimento do ao vivo, né? Dessa sensação de ao vivo. Porque o ao vivo também foi se reinventando. Antes o ao vivo, para uma experiência teatral, era lá todo mundo sentado, né, numa roda ou no teatro ali de arena, no mesmo espaço, no mesmo tempo, assistindo uma coisa. Quando chega a TV, o ao vivo ele se transforma, porque o espaço e tempo não é mais o mesmo, né? Sim. A gente está no mesmo tempo, mas o espaço é diferente, né? Sim. Tá rolando ali o ao vivo. Hoje com a internet, o ao vivo ele é a interação mais do que o espaço-tempo. Então, ao vivo, ele precisa da interação, da participação. Isso, né? Porque você vê um programa de TV ao vivo, você é espectador. Na internet, você comenta, né? Você na comenta, hora. você e a participa. pessoa está lendo o que você está comentando e está falando com você, né? Essa ideia de ao vivo também foi se reinventando. E hoje, os próprios canais de televisão estão trazendo essa linguagem da internet, da interação com o ao vivo, né? De você participar. E essa participação também foi mudando, porque às vezes você assistia um conteúdo e depois interagia. Hoje a gente já assiste e interage. E essa experiência foi interagir, participar na mesma plataforma. Então você assiste e participa no mesmo lugar. E aí eu criei uma história junto com os Niggles, que a história começava, a gente fez uma live 360, eles ficaram ao vivo em todas as plataformas que eles tinham, né? Twitter, YouTube, Instagram e também no Facebook. Então a história começava com todos os canais ao vivo e aos poucos eles iam migrando de plataforma e o público tinha que ir seguindo para acompanhar a história. Então eles saíam de casa, enfim. E eu achei genial que uma hora eles saíram de casa e o YouTube ficou transmitindo ao vivo e eles tinham um animal de estimação muito fofo, a Clique, que era uma hamster, e tinham 20 mil pessoas assistindo. Só a hamster? Sim. Que a câmera ficou focada. Isso é muito bom. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Isso é muito legal, porque assim, pro cara que está assistindo, pensando que ele está no celular ou até mesmo no computador, ele ao mesmo tempo que ele está migrando entre várias mídias, ele está parado, ele está sentado assim, é muito confortável para o público. Ele tem uma experiência dinâmica, mas ao mesmo tempo também é bem confortável fisicamente para ele, né? O que no meu modo de ver facilita muito a experiência, né? Do que se você tivesse que ficar seguindo o cara pela rua. E claro que você quer no final ver no teatro, ver o cara ao vivo. E 20 mil pessoas assistindo a hamster é incrível. Agora sim, quando você pensa assim no seu sonho, tá? O meu sonho com o web teatro assim, como é que você vê o web teatro daqui a um tempo, assim, no seu ideal, ele acontecendo? O grande objetivo do web teatro é trazer as pessoas do digital, nunca é menosprezar o digital, como algumas gerações, né? A internet só tem merda, a internet é só futilidade. É não negar o digital, porque isso a gente nem tem mais essa opção, porque a internet ela já faz parte da nossa vida, nosso entendimento de que é ser gente. Sim. A internet já faz parte disso. Você vê pelos bebês, pelas crianças que já pegam o celular. Que já é uma outra compreensão, eu acho que eu nem consigo, acho que a gente nem consegue entender, porque não tem nem diferença para essa geração que nasce com a internet, com o celular, com o computador muito próximo, dessa presença. O que é a presença digital ali e a presença física. São dois tipos de presença, não é nenhuma melhor do que a outra, mas são dois tipos de estar presente. Então essa migração que a gente falou de plataformas também é uma migração de presença, né? Você muda
na sua presença em várias plataformas. Não é uma presença física, mas é uma presença Mas você está digital. presente, né? Tá Tem presente gente que ali. participa de festa pelo Skype. Sim. Você faz uma festa, seu amigo mora em outro país, você bota o cara no Skype e ele tá lá. É uma forma de estar presente. É que o que nos... E aí o meu grande sonho, como você perguntou, é reforçar o humano. É reforçar esse lugar do teatro que é o mais mágico, que é o mais... É o que nos faz fazer teatro, né? É estar reunidos fisicamente num espaço juntos, tendo uma experiência coletiva. Então, o que eu pretendo mesmo com o web teatro é usar a tecnologia para trazer as pessoas para uma experiência humana, física. Legal. Agora, aí só assim para encerrar, a experiência humana e física, ela é do espectador ou ela é do ator? Eu tô te perguntando isso porque quando a gente começou a conversar sobre isso, eu comecei a pesquisar e eu descobri o Robothespian, que eu nem sei se assim se pronuncia, que eu te mandei até, que é um robô ator, que ele é de uma empresa, eu vou botar o link, uma empresa inglesa, se eu não me engano, e ele é ator, e ele faz uma peça, tem uma peça em cartaz na Inglaterra, que são acho que 3 atores e o robô é um personagem. E eu vi uns depoimentos de uns espectadores falando que lá pelo meio da peça você esquece que é um robô. Você entra na história normal e tal, e você esquece que é um robô. Então é mais uma pulga assim levantando, né? A experiência humana de, claro que se é um robô assistindo outro robô é outra coisa que a gente ainda não sabe o que é. Talvez o teatro também, mas de robôs, né? Mas o ator pode ser um robô? O ator pode ser um robô. Eu acho que a inteligência artificial está avançando muito, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, 10 anos. Acredito que um robô nunca é muito difícil, né? Mas é muito difícil ele daqui a muito tempo. Eu acho muito difícil ele se aproximar de uma presença de uma grande atriz como a nossa, Fernanda Montenegro, a Meryl Streep. É muito difícil atingir esse lugar de interpretação. Sim. Que é o que nos diferencia como espécie, sabe? Essa nossa experiência de emoção. Mas acho o máximo ter essa construção de usar o robô. Eu já queria trazer o robô. Eu quero assistir essa peça. Robô no Brasil, né, Gina? Eu quero assistir essa peça. Mas também dos futuros possíveis do web teatro é um pouco inspirado no Artaud, quebrar Antonin Artaud, que é um dos caras que eu fiquei estudando para um outro trabalho. E aí eu fiquei muito surpreso que a primeira vez que surge a palavra realidade virtual, que é algo que está muito em voga. Isso é incrível, né? De ter surgido essa palavra lá. Você que me contou nos anos 30, ele que escreveu isso, né? Falando um pouco dessa realidade singular do teatro, e ele usa essa expressão, realidade virtual. E a partir disso foi usada a expressão para falar de tecnologia e tal. Mas essa realidade que só existe ali no teatro, né? Ou seja, o Artaud já tinha sacado nos anos 30. Visionário, ele é o máximo. Que teatro e web tem tudo a ver. Tudo. Tem uma tese que eu li agora recentemente de um cara gringo, que ele pega o Artaud e fala que o que ele falou nos anos 30 só é possível realizar agora. E naquela época, tudo que ele estava dizendo era muito visionário. O cara Tanto que ele foi considerado louco. Louco. Então também, todas as minhas imaginações futurísticas eu guardo para mim, porque eu sei... Vai que, né, daqui você é o Antonin Artaud. Porque a gente precisa acompanhar o nosso tempo, né? A gente não pode nem estar no passado, fica naquele saudosismo, o passado que é bom, que é um chato, e nem também ficar pensando só no futuro, né? Que é uma projeção de algo que você ainda... que não existe. Que ainda não existe. Então é preciso... Existem os planos de futuros possíveis, mas o que a gente pode realizar agora? O que ele falava dessa quebra de barreiras entre o espectador e o ator. Essa mistura dos dois, né? De você não ter mais esse limite de quem assiste e de quem faz. O ator, que ele coloca o ator sem órgãos. E aí esse cara que eu achei genial, a tese que ele fala, que é a possibilidade dos avatares, né? Que realmente são atores que podem se revirar do avesso, né?
E a própria realidade virtual, que é um caminho incrível, né? Já está avançando. E sem volta, muito. né? Sem volta. Eu gostaria muito de de experimentar alguma coisa nesse sentido também. Ai, isso vai acontecer, claro. Tomara. Marcos, muito obrigada. Eu adorei. Este é o cara do web teatro. Vocês que se estão assistindo, que trabalham em alguma plataforma, estão perdendo o tempo de patrocinar esse projeto. Obrigada, assim, eu acho que realmente, assim, eu acredito muito nisso no web teatro. Eu acho que é um caminho mesmo do futuro e a gente não pode ignorar a tecnologia, porque é isso, é o que é o mundo. E eu acho que você vai fazer muita história ainda. Obrigada. Obrigado.